Olá, eu sou o Misael e eu estou aqui para compartilhar com vocês uma aula do tema que a gente já vem abordando sobre Jesus é relevante. Na semana passada, Daniel trouxe uma mensagem bem especial para a gente e nós vamos estar hoje e na próxima quarta-feira com o Vinícius e na outra quarta-feira com o Paulão. A gente está juntos falando sobre como Jesus é relevante nas nossas vidas, né? E eu gostaria de convocar também e chamar vocês para que a gente esteja junto no próximo domingo, aqui mesmo, nessa plataforma, nesse canal. A gente vai estar juntos louvando a Deus, ok? Bom, eu quero compartilhar com vocês, né, sobre esse tema que a gente está abordando. E tem um subtítulo para a nossa mensagem de hoje, que é Jesus, o maior revolucionário de todos os tempos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns fatos que estão acontecendo, né, nessas últimas semanas, que são os movimentos revolucionários, né, em prol dos negros, né, pelo fato que aconteceu nos Estados Unidos, de um negro, né, um homem que foi morto, né, por um policial. Isso desencadeou um movimento revolucionário no mundo todo. Isso tem sido notícia, isso tem sido conversado, falado, né, através dos telejornais, através das pessoas também, mesmo nesse momento desafiante de pandemia no mundo todo, né. Então, através de hoje, a gente está com esse tema, né, sendo conversado, sendo abordado. Eu gostaria de colocar também sobre se Jesus o maior revolucionário de todos os tempos, né? A gente tem algumas pessoas que atualmente foram pessoas revolucionárias, né? E uma que eu cito é Nelson Mandela. Foi um homem realmente que lutou em prol do movimento negro e que foi revolucionário o que ele fez, né? A bandeira que ele levantou, a causa dele, que realmente comoveu todo mundo e fez com que todas as pessoas no mundo estivessem também sendo inspiradas por ele, né? Nós temos Madre Teresa também, que foi uma mulher que foi realmente inspirou muitos a ajudar os pobres, né? Ajudar as pessoas necessitadas. E tem muitas outras pessoas que hoje em dia a gente pode colocar como pessoas que foram revolucionárias, né? Que pessoas que fizeram um diferencial, né? Com as ações, com a vida delas. E essas pessoas nos inspiram, né? Essas pessoas nos faz querer agir de uma forma correta por uma causa. O dicionário diz que revolucionário é aquele que referente ao próprio de revolução. O segundo ponto que traz é que se caracteriza pela inovação, né, pela originalidade e pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos, né, ou uma pessoa que é ousada, né. Então, no dicionário são esses os pontos, né, que fala sobre ser revolucionário. Eu acho que o que me chama mais atenção é pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos, né? A gente sabe que a sociedade que a gente vive é feita por muitos padrões, mas muitas vezes esses padrões não são os que realmente agradam a Deus, né? E esse é o ponto que a gente vai estar abordando aqui, sobre Jesus ter sido o maior revolucionário de todos os tempos, porque ele viveu uma vida completa para agradar a Deus, né? Viveu uma vida santa, viveu uma vida de uma forma revolucionária que nos inspira. A gente poderia falar diversas coisas, mas eu queria apontar 3 coisas para que a gente frise sobre Jesus ser o maior revolucionário de todos os tempos. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que Jesus, ele viveu uma vida revolucionária, né? Jesus, ele agiu desde criança, ele agiu de uma forma revolucionária. E foi incrível, né? Jesus pequeno lá junto com os mestres da lei, e os mestres da lei já ficavam, uau, esse menino fala, né? E faz perguntas de uma forma que é diferente, ele tem uma sabedoria incrível, né? Então Jesus desde pequeno, ele agia e as ações dele foram revolucionárias.
E eu gostaria de citar uma escritura que está lá em Mateus 9, 18 até o 26, que diz: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então nós vemos aqui, nessa escritura, veio um homem desconhecido, né, implorando pela filha dele, né, que havia morrido, né. Uau, né, se alguém chegar e falar: olha, meu familiar querido, né, filha, meu pai, meu irmão faleceu, e aí? Jesus, né, ele se comoveu, né, por aquele pai, e ele falou: olha, eu vou com você, porque ele sabia que ele podia fazer algo, né, e ele foi com aquele pai. No meio do caminho, uma mulher veio do nada e tocou no manto dele, e ele curou aquela mulher. Jesus agia com empatia, né, sentindo a dor do outro, né, se importando com a necessidade, com o sofrimento do outro. E no momento que ele chegou para ajudar aquele pai aflito, né, que ele falou: a menina apenas dorme, né, as pessoas que estavam ali em volta riram de Jesus, né, as pessoas riram dele. E é isso muitas vezes que acontece com um revolucionário, com uma pessoa que age diferente, né, com uma pessoa que é totalmente diferente dos padrões, né, ou das ações que as pessoas comumente fazem, né, no mundo. Nós hoje em dia a gente vai ter que entender que, como revolucionário, muitas vezes vão rir também das nossas vidas, vão rir das nossas ações, né, e temos que tomar a decisão, né, de agir como Jesus agiu, né, mesmo rindo, mesmo caçoando, né, ou fazendo piada, né, e vamos ter que tomar a decisão de fazer aquilo que é a vontade de Deus, né, vamos tomar a decisão de ter empatia, né, quando muitos clamam por você a ser agressivo, né, mas vamos ter que ter empatia, vamos ter que cuidar, né, e foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina, algo incrível, né, e a notícia se esparramou, né, fazendo com que as pessoas pensassem sobre o quão Jesus era revolucionário, o quanto ele era incrível nas ações dele. Ele via não só a vida momentânea, terrena, física, mas ele se importava com a vida espiritual, né? Os ensinamentos que ele trouxe foram voltados para a vida espiritual, né? Para libertar aqueles que estavam cativos e oprimidos. Pegando esse ponto, né, daquilo que Jesus falou, né, e ensinou, a gente já vai para o segundo ponto, que é aquilo que Jesus ensinou foi revolucionário. Em Mateus 4,17, a gente vê quando Jesus começa o ministério dele, e a mensagem que ele diz é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, né? E essa mensagem é uma mensagem muito revolucionária, porque Jesus está dizendo, né, essa palavra arrepender, no original grego, ela quer dizer uma mudança de mentalidade. Jesus não deixou de lado, né, aquilo que estava errado. Ele mostrou os erros, as coisas que não estavam corretas de acordo com a vontade de Deus. Para frisar isso, eu gostaria de ler uma escritura lá em Mateus 23,
o versículo 23 até o 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Uau, olha o que Jesus falou. Jesus falou com os fariseus e os mestres da lei, mostrando o erro. Você está disposto hoje em dia que Jesus chegue para você e mostre os seus erros? E mostre aquilo que você está errado? Mostre que muitas vezes a gente não tem justiça, não tem misericórdia com o próximo, a gente não tem agido com fidelidade. Bom, isso é muito relevante, se a gente está disposto a que Jesus nos mostre o erro. Isso é algo revolucionário, vai impactar a sua vida. A gente tem duas escolhas: ou a gente vai aceitar isso que Jesus está mostrando o erro, mostrando algo que não está de acordo com a vontade de Deus. A gente aceita, entende que somos falhos, que a gente tem errado, a gente tem pecado, decidimos corrigir isso, fazer de acordo com a vontade de Deus. Ou então a gente vai fazer como os fariseus, que a gente vai tentar abafar isso, vai tentar calar, vai tentar negar, mas nisso Jesus não ficou calado, ele mostrou o erro. A gente pode também viver como Jesus viveu, de uma forma revolucionária. Isso nos leva também para o terceiro ponto, que é Jesus espera de nós algo revolucionário. E eu quero compartilhar através da Escritura, que está lá em Lucas 9, no versículo 23 até o versículo 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Que Jesus fala sobre a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, que é seguir um caminho de morte, morrer para nós mesmos e seguir a Ele. E aquele que morrer para si mesmo, para suas vontades, para seus desejos, por amor a Cristo, esse vai ganhar a vida, que é a vida eterna. E esse é o ponto que a gente precisa refletir, que Jesus tem expectativas para nós. Jesus quer que a gente viva uma vida plena, nele, e algo que a gente precisa entender é que assim como ele foi revolucionário, ele quer que a gente seja revolucionário também. As expectativas dele é que a gente mude, no que eu falei sobre a mensagem de Jesus, que é o arrependimento, a mudança de mentalidade. Jesus tem a expectativa de que haja mudança em nós. Gostaria de citar a escritura lá em Marcos 2, versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Nessa escritura nós vemos Jesus falando, sobre aqueles que precisam de médico, são os doentes. Hoje em dia a gente está vivendo um momento muito desafiante em relação à saúde. A gente tem sido bombardeado todos os dias com mensagens de coronavírus, pandemia. Isso muitas vezes nos fazem ficar temerosos. E algo que Jesus falou: olha, realmente são os doentes que precisam de médico,
E nessa escritura o médico é Ele, né? Ele é o médico. E nós é que estamos doentes, mas não só de uma doença, não é uma doença física, mas é uma doença espiritual, né? Jesus quer que a gente seja curado. Isso, a expectativa dele é que sejamos curados espiritualmente, né? Então, para isso a gente tem que mudar. Você já pensou como seria um médico que está ali com o paciente no hospital e querendo que o paciente fique no hospital, na mesma situação, naquela mesma condição de enfermo? Isso é algo muito terrível, né? A gente ia pegar esse médico e ia processar ele, né? E ia ter muitas ações contra esse médico, né? Então Jesus não pode ser um médico que quer que a gente permaneça da mesma forma. Não. Ele quer que a gente melhore, Ele quer que a gente seja curado, que a gente seja restaurado da condição espiritual em que a gente está. Jesus chamou pecadores para que sejam curados do pecado. Uau, como isso é impactante e relevante para as nossas vidas. Jesus toca nas áreas em que são sensíveis. Muitas vezes são áreas que a gente quer deixar na zona de conforto, mas Jesus ele quer tocar naquelas áreas, Ele quer lidar com aqueles assuntos que são de fato relevantes, para que você mude totalmente a sua forma de viver, né, a sua forma de agir, né, e isso é relevante para a sua vida, para aquilo que vai fazer realmente você mudar o seu relacionamento, né, com seus pais, o seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com seus amigos. Para Jesus ser revolucionário, ele é revolucionário sempre, né? E nós também temos que ser revolucionários sempre. Não existe a gente ser revolucionário um dia da semana, né? Isso, revolucionário de conveniência, não é revolucionário. É algo momentâneo, não é revolucionário. A gente precisa entender que Jesus ele nos deu um padrão de revolucionário muito alto, né? O que Ele nos chamou é negar a nós mesmos todos os dias, tomar a cruz todos os dias, né? Isso é algo que é relevante nas nossas vidas, que vai causar uma mudança real nas nossas vidas. Então precisamos colocar isso em prática. Algo que foi muito impactante na minha vida foi passar por essa transformação, né? Eu era religioso, pode-se dizer que eu era um dos mestres da lei, né? Eu não era mestre, né? Era apenas um espectador ali, né, dos mestres da lei, mas que estava aprovando, né, e falando, olha, eu gostava de julgar as pessoas, eu gostava de apontar o dedo para aquelas pessoas, né, que eu achava que eram os pecadores, mas eram aquelas pessoas em que Jesus estava indo até elas e falando a mensagem de amor. E eu era um desses mestres da lei, ou fariseus, né? E eu vivi uma vida completamente distante daquilo que Jesus esperava de mim. E foi quando eu comecei a estudar a Bíblia, que eu comecei a ver como Jesus, ele foi, né, revolucionário naquilo que ele ensinou, naquilo que ele esperava de mim. E foi quando eu entendi, falei, olha, eu não estou vivendo aquilo que Jesus espera, né? Eu não estou sendo curado. Na verdade, eu sou um enfermo que eu continuo enfermo. E nas minhas ações, nos meus relacionamentos, eu tenho propagado mais o pecado, né? Eu tenho pecado, eu tenho feito pessoas errarem, tenho feito pessoas pecarem. Então foi onde eu reconheci a minha condição, eu vi que eu precisava de me arrepender e de mudar as minhas ações, né? E de ter ações que agradavam a Deus. Eu tomei a decisão de ter um compromisso sério com Deus, né? De ter um compromisso com Jesus e ser de fato um discípulo dele, né? E foi onde começou o meu processo de cura, né? De ser transformado, né? E eu tenho visto essa revolução na minha vida, né? A revolução que tem transformado os meus relacionamentos, as minhas amizades, tem transformado a minha vida com a minha esposa, nas minhas ações, né? E isso tem sido algo maravilhoso e eu tenho desfrutado disso, né? E isso é algo que você também pode desfrutar, né? Algo que vai ser revolucionário na sua vida.
e que isso vai poder inspirar outras pessoas também. E gostaria também de deixar um desafio para você, que você possa pensar em o que você pode fazer, né, durante essa semana de uma forma prática, né, que vai ser revolucionário no nível que Jesus espera de você. Quais ações que você pode ter revolucionárias que Jesus espera? Olha, se você não sabe, né, como começar ou como responder a essa pergunta, entre em contato conosco através da pessoa que te convidou ou através da nossa página, né, que a gente pode te ajudar a responder essas perguntas. E a gente vai estar também respondendo essa pergunta agora em casa, né, com seu familiar que está aí com você, né, discuta com ele também, converse sobre como a gente pode de forma prática, né, agir de forma revolucionária no nível que Jesus espera de nós. Fique com Deus, um abraço a todos.